Bom dia a todos, espero que vocês estejam muito bem. Hoje, 12 de outubro de 2020, Dia da Criança, Dia de Nossa Senhora Aparecida. Vamos desejar aqui a todas as crianças do mundo inteiro paz, saúde, que elas tenham alimentação, que elas sempre tenham alguém para cuidar delas. Isso que a gente está pedindo, a gente sabe que muitos não têm, mas a gente pede a Deus para olhar por essas crianças. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Vamos dar continuidade ao gênero entrevista e hoje eu trago aqui para vocês uma entrevista que foi feita no programa do Serginho Groisman e que foi editada e colocada no livro didático de vocês do 7º ano. É provável que você já tenha acompanhado entrevistas em programas de TV ou rádio, canais de vídeo ou áudio, na internet ou lido em jornais, revistas ou sites. Elas têm extensão variadas e algumas delas mais curtas, podem estar inseridas em notícias ou reportagens. Vamos iniciar o estudo deste capítulo lendo a transcrição de uma entrevista feita em um programa de TV. Serginho entrevista vítima de bullying. É a leitura 1. Serginho Groisman é o entrevistador. Eu vou falar agora com essa garota que sofreu na escola um problema muito grave. Ela está aqui. Por favor, venha. Aplausos, né? Tem aplausos nesse momento. Não é o Serginho que está falando, é a plateia que aplaudiu e a entrevista foi transcrita para esse momento do jeito da oralidade, lá como eles falaram. Serginho Groisman, a Manuela, gente, descobriu numa outra conversa. Ela estava sentada aqui, apontando um lugar na plateia, ali, e foi tão forte o que ela disse, que eu falei, vou convidar de novo para ela contar melhor essa história, que é uma história de associação de bullying com racismo, com preconceito racial. Serginho Groisman, você estudava numa escola em Ribeirão Preto, numa escola particular, foi isso? Manuela Salles, que é a entrevistada, responde, isso. Serginho Groisman, e o que aconteceu lá? Manuela Salles, então, eu entrei lá nessa escola particular e ela tem um grande nome. Foi até um pouco difícil para os meus pais poderem estar pagando, né? E quando eu entrei, eu não fui muito bem recebida. Só o que eu achei que ia passar, mas não passou. Começaram as ofensas, eu não podia fazer pergunta em sala de aula porque os professores me ridicularizavam. Os alunos me ridicularizavam. Aí começaram as piadinhas com o meu nome. Com tudo o que eu falava, começaram a jogar lixo em mim, começaram a bater na minha carteira, começaram a cuspir em mim, gritar palavrão, no colo. Aí tem uma reticências. Enquanto eu andava no corredor, essas coisas assim, e aí eu e os professores precisavam isso. Os professores viam isso e falavam assim, senta lá, que daqui a pouco eles param. Não, relaxa, daqui a pouco eles param. E aí eu fui entrando numa tristeza e numa paranoia que eu não queria ir mais para a escola. Eu só chorava, eu não conseguia fazer prova, eu não conseguia estudar, minhas notas foram caindo. E até um dia não, né? Uma semana eu não falei com ninguém. Ninguém falou comigo a semana. Eu fiquei uma semana indo para a escola quieta e sendo quieta, porque ninguém dirigia a palavra a mim. E aí eu liguei para o meu pai no recreio e falei, pai, conversa comigo, porque já faz uma semana que ninguém fala comigo e eu estou ficando muito triste. E aí, acho que foi quando meu pai falou, chega, sabe por que a gente tentou? A minha adaptação. A gente tentou ali, mas não deu. Aí meu pai falou, vamos procurar outra escola, que foi a escola pública, Serginho Groisman. Vamos ainda continuar aqui nessa primeira escola.
Você atribuiu a quê? Essa perseguição? O fato de você ser negra e ter poucos negros na escola? O fato de você, sei lá, não se relacionar bem, não ser uma boa aluna? O que é que levou as pessoas a fazerem essa perseguição e perseguições racistas? Manuela Salles. Eu acredito que é a diferença. Como eu era a única negra, negra mesmo, assumida da sala, eu acho que a diferença pode ter dado para eles uma oportunidade de tirar sarro daquilo, entendeu? Então, eles começaram a fazer com que minha diferença fosse algo ruim dentro da sala de aula. E fizeram acreditar que a minha diferença era algo ruim. Então, por eu ser negra, por eu ter uma diferença socioeconômica deles, eles chegaram a falar assim para mim: se seu pai não tem fazenda, você não sabe conversar com a gente. Então, era tudo assim. Então, como eu era a diferente do restante da turma, eu sofri essa perseguição. Serginho Groisman. E você, quando veio aqui da primeira vez, você falou a respeito da palma da mão. Queria que você repetisse isso. Manuela Salles. Quando aconteceu esse episódio, eu era bem menor, eu era criança, e uma menina na escola, ela achava muito diferente eu ser negra e achava ruim eu ser negra. E ela achava que era melhor que eu por ser branca. E ela falou para mim: olha, para a palma da sua mão, pelo menos isso é branco em você. Só isso é branco em você. E eu, o que mais aconteceu de discriminação racial comigo foi na infância. Eu, bem pequena, eu lembro que uma menina chegou em mim e fez assim na minha pele. Passou o dedo no braço. Nossa, não sai, entendeu? Então, de mães falarem para outras crianças: não pega nada dela, não porque a mão dela é suja. Então, hoje em dia ainda acontecem essas coisas. E o pior que acontece com crianças dentro da escola, né? Então, as crianças não têm uma mente preparada para receber aquilo e reagir. Então, infelizmente, elas recuam e sofrem com aquele bullying. E a chave para não sofrer é falar, sabe? Para você se libertar, seja bullying ou qualquer tipo de preconceito racial, seja religioso, seja por opção sexual, eu acho que a gente tem que se libertar e falar. Porque quando uma história é contada, é importante que ela não se repita daquela forma ruim. Serginho Groisman, isso mesmo. Então, essa história é real, gente. Aconteceu e acontece muito disso. Essa é a Manuela Salles, uma mulher muito bonita. Deu uma entrevista ao Serginho Groisman no programa Altas Horas, no dia 20 de fevereiro de 2016. E isso acontece na nossa escola, na nossa comunidade, na nossa sociedade, na nossa cidade, estado, região, país e mundo. Como mudar isso? Com leis? As leis, elas são necessárias, mas elas não são praticadas. Mas existe já muita punição, gente, para preconceito racial. Mas o que cabe a nós? Respeito. Vocês já imaginaram se todo mundo se respeitasse, independente da cor, da preferência pelo time de futebol, da preferência religiosa, da opção sexual das pessoas? Vocês já imaginem aí como seria o mundo? Vocês acham que seria melhor ou pior? Vai ficar essa reflexão para vocês. Então, caro aluno, se você tem esse tipo de preconceito de raça, de cor, você procure melhorar, procure conhecer as coisas, procure estudar, procure respeitar as pessoas, porque não é nada bom passar por momentos como a Manuela Salles passou. Tenham um bom dia, tenham uma excelente semana e agradeço a todos a participação na aula.